Então, pessoal, hoje é um tema, tipo assim, que eu gosto bastante de falar, né? Assim, eu sou até suspeito para falar sobre isso, mas é basicamente, né, fluido responsividade, tá? Fluido responsividade, eu brinco que faz parte muito, na verdade, do dia a dia do intensivista, né, de quem trabalha com emergência, né, UTI, até porque, assim, na forma geral, a gente quer avaliar se o nosso paciente ele é responsivo ao volume, ou seja, se eu fizer cristalóide, tá, no seu paciente, se o meu paciente vai responder ou não, tá? Então, como é que eu posso avaliar isso realmente a beira-leito? Como é que eu posso ter o melhor desfecho possível para o meu paciente fazendo isso? Tá? Então, que eu não gere, na verdade, um malefício, tá, quando estou dando volume para o meu paciente. E a primeira coisa que eu posso falar para vocês é que eu dar volume, tá, tem que ser tão criterioso para dar volume, tá, em certas situações que eu vou conversar para vocês, como, por exemplo, para administrar um antibiótico, como, por exemplo, pegar uma droga vasoativa. Tá? A gente tem que ser bastante criterioso e lembrar que não é uma coisa inócua. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Tá bom? Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição de fluido de responsividade, que é uma coisa importante. Por que a gente deve avaliar isso na prática clínica? Qual o time, qual o tempo que eu devo realmente avaliar a fluido de responsividade? Tá? Os pontos-chave da aula. Falar um pouquinho como é que a gente consegue avaliar. O que a gente tem, na verdade, de arsenal terapêutico dentro da terapia intensiva e da emergência, para a gente falar se um paciente é fluido responsivo ou não. Parâmetros estáticos e parâmetros dinâmicos, tá? Falar um pouquinho sobre pass leg raising e concluir a aula, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, fluido-responsividade significa que após realizar uma alíquota de volume, tá? Então, em torno de 250, 500 ml de volume, o paciente ele vai ter uma elevação do débito cardíaco pelo menos em 10 a 15%, tá? Então, pensando aqui na curva de Frank-Starling, tá? Que aqui eu tenho pré-carga, aqui eu tenho um débito cardíaco, tá? Aqui, na verdade, quando eu estou aqui na porção ascendente da curva, tá? Aqui eu fiz um aumento de pré-carga, então aumentei daqui para cá. Eu tive uma elevação significativa do débito cardíaco. Então, na porção ascendente da curva de Frank-Starling, tá? Realmente eu tive uma elevação significativa do débito cardíaco, então aqui meu paciente seria fluido responsivo. Tá? E aqui nesse outro caso, tá? Já perto da porção que a gente chama já no platô da curva de Frank-Starling, ao realizar um aumento da pré-carga, né? Realizando um aumento de volume, tá? Eu não tive uma elevação significativa do débito cardíaco. Então, aqui meu paciente não foi fluido responsivo. Então, assim, a beira-leito, como é que eu posso identificar realmente qual paciente vai se beneficiar disso? Uma coisa importante, lembrar que fluido responsividade é aumento de débito cardíaco, tá? Não é aumento de pressão arterial média. Tá? Muitas das vezes a pessoa fala assim, ah, não, abriu o volume e a pressão subiu. Então, o paciente respondeu. Tá? Isso é um conceito incompleto, assim, não é adequado. Tá? Tem alguns estudos que eu posso mandar para vocês depois. Por exemplo, o soro que a gente coloca, tá? Seja cristalóide, lactato, geralmente está em temperatura ambiente, né? Então, 24, 25 graus, né? Enfim, no Rio de Janeiro, né, 30 graus, né, 35 graus, mas o nosso corpo está em 37 graus, né? Então, você está colocando uma solução que ela é mais gelada, tá, do que o nosso corpo, tá? Quando você coloca essa solução, você faz algum grau de vasoconstrição. Isso, por si só, aumenta a resistência vascular periférica e aumenta a pressão arterial média, tá? Então, lembrar que, às vezes, só de estar dando um soro para o paciente, não necessariamente o paciente for fluido responsivo, você já vai estar aumentando a pressão arterial do seu paciente, tá? Isso não quer dizer, então, que se for responsividade. Então, lembrar que responsividade é igual ao aumento do débito cardíaco. E como é que eu consigo avaliar o débito cardíaco? Tem várias formas, né? Seja o nosso padrão ouro, cateter pulmonar, né, o Swan-Ganz, tá? Seja a cardiografia, né, pela avaliação do VTI, tá? Da área da via verídica esquerda, olhando o débito cardíaco, ou por monitores de débito cardíaco, seja pelo terno centro pulmonar ou pela análise com torno de pulso, tá? E por que eu devo avaliar isso, né? Não é mais fácil dar volume pronto? Tá? Porque, na verdade, pessoal, o balanço positivo em terapia intensiva está relacionado a piores desfechos no meu paciente. Tá? No paciente com SARA, tá até fácil pensar nisso, um paciente ele já está hipoxêmico. Tá? Se eu acrescento uma congestão pulmonar, é um paciente que vai ficar mais tempo em ventilação mecânica e também relacionado a maior mortalidade. Tá? O estudo que melhor avaliou isso foi o estudo FACT, tá? O estudo no INGLE de 2006, que comparou uma estratégia restritiva versus uma liberal, tá, em relação a fluidos no paciente com SARA. O paciente, além de ele ficar mais hipoxêmico, ele ficar mais tempo em ventilação mecânica. Existem alguns cohorts que estão relacionados ao aumento de mortalidade. No choque séptico também está relacionado à mortalidade. E na injúria renal aguda, tá, lembrar que também está relacionado à mortalidade. Principalmente por quê? Tá? Você tem um paciente com congestão sistêmica, tá? Você vai reduzir um gradiente de perfusão para os órgãos encapsulados. Tá? Então, lembrar que o gradiente de perfusão seria a pressão arterial média menos a pressão arterial central. Se eu faço uma congestão sistêmica, eu aumento a pressão arterial central, tá, reduzindo o gradiente de perfusão, então por congestão venosa. Tá? Isso, inclusive, eu fiz a patologia, por exemplo, da síndrome cardiorrenal.
Então, o que eu sei? Eu tenho mais injúria renal aguda e talvez maior mortalidade nesse paciente. Então, por isso, talvez eu deva objetivar uma balança hídrico zerado ou até negativo nesse paciente, tá? E uma coisa importante, tá? Por que eu devo avaliar a fluidoresponsividade em terapia intensiva? Na emergência, pessoal, tirando aquele paciente que vem com edema de pulmão, a maioria dos pacientes são fluido-responsivos. Você que está assistindo essa aula agora, provavelmente deve ser fluido-responsivo, ainda mais eu que estou aqui de plantão na UTI, nem sabe que a gente bebe pouca água, né, ao longo do plantão, provavelmente devo ser fluido-responsivo. Mas agora eu pergunto para vocês, será que eu preciso de volume? Então, assim, eu estou conversando com vocês normal, então parece que a minha consciência está adequada, meu tempo de enchimento capilar está bom, tá? Eu estou um pouquinho de gúrico, mas que não foi tanto, mas meu lactato deve estar legal. Minha saturação nervosa central deve estar aumentada, deve estar tranquila. Então, assim, tanto parâmetros de macrohemodinâmica, tá? Janelas clínicas de perfusão, tá? Nível de consciência, tempo de enchimento capilar, oligúria, score Mottman, libido, parâmetros de microhemodinâmica, lactato, saturação nervosa central, os meus parecem estar adequados. Então, apesar de ser fluido responsivo, provavelmente eu não preciso de volume agora, tá? Isso é uma coisa importante. Tá? Então, não quer dizer que o paciente seja fluido responsivo que ele precisa de volume. Tá? Eu só vou fazer, na verdade, volume quando o meu paciente ele for fluido responsivo e ele tiver um grau de hipoperfusão. Ou seja, um paciente tiver um choque, e é um choque com componente hipovolêmico. Tá? Isso aqui na verdade, um gráfico clássico representando a oferta de oxigênio, o DO2, tá? E o consumo de oxigênio, o VO2. Tá? Geralmente, tudo que a gente faz em terapia intensiva é para aumentar o DO2, como comentei para vocês na aula passada. Então, quando eu dou volume, a minha ideia é aumentar o débito cardíaco, considerando que esse paciente seja fluido responsivo. Tá? Então, geralmente, eu tenho uma reserva de 4 a 5 vezes o DO2 para o VO2. Tá? À medida que, por exemplo, o meu paciente vai ficando mais hipovolêmico, o meu DO2 vai reduzindo pelo redução do débito cardíaco, eu vou aumentando a minha taxa de extração periférica de oxigênio, até o ponto que a gente chama de DO2 crítico. Tá? O DO2 crítico, tá? Eu começo a parar o metabolismo aeróbio e começo a ir para o metabolismo anaeróbio, tá? Aumentando também a produção de lactato, tá? Que também vai subir. Tá? E por que isso é importante em terapia intensiva? Eu penso o seguinte, alguns estudos avaliaram que 50% dos pacientes em terapia intensiva são fluidos responsivos. Tá? Porém, só desses 50%, só metade, ou seja, só 25% dos pacientes precisariam de volume. Por quê? Só 25% dos pacientes estavam realmente em choque. Então, ao realizar volume, o meu paciente ele estaria nessa região aqui da curva, tá? Depois do DO2 crítico, na relação pré-carga dependente, em que, ao fazendo volume, eu aumentaria meu DO2 e, consequentemente, aumentaria meu consumo de oxigênio. Então, talvez um quarto dos pacientes de terapia intensiva realmente precisem de volume. Olha como isso é interessante, tá? Em que momento, né? Qual o timing, né, que a gente deve fazer? Tá? Essa é uma revisão interessante do English do choque, do professor Jean-Louis Vincent, tá? Até aquele mnemônico Rose que o professor Luciano falou realmente na última aula. Então, basicamente, tá? No pronto-socorro, você não está muito preocupado se você tinha fluido responsivo, você dá volume pronto. Tá? Então, você fala que você faz o rescue, a fase de resgate. Então, você tenta manter, na verdade, a pressão arterial média compatível com a vida. Tá? Seria até aqueles bandos do Surviving Sepsis Campaign. Tá? Depois entra na fase realmente de otimização, em que eu quero, na verdade, otimizar a minha oferta de oxigênio para o meu consumo de oxigênio. E nesse momento, eu vou olhar parâmetros de fluido responsividade. Tá? Esse momento geralmente está na admissão na UTI. Então, na UTI, quando o paciente chegou, geralmente ele já foi ressuscitado no PS, e cabe a você, realmente, por parâmetros dinâmicos, basicamente, você avaliar se esse paciente merece ou não mais volume. Tá? Depois entra na fase de estabilização, em que você vai ter estabilizar as funções orgânicas dos vasoativos, vai tentar deixar o balanço hídrico zerado. Depois da fase de descalonamento, tá? Em que, na verdade, ou de balanço hídrico negativo, em que o paciente desmamando a droga vasoativa, melhorando as funções orgânicas, agora eu vou tentar chegar ao balanço negativo. Se eu tivesse, talvez, uma tabela de fluidos ao longo da UTI, tá? Como é descrito por alguns artigos, na fase inicial eu daria mais volume, depois entraria em estabilização, depois eu retiraria o que eu dei no começo. Tá? Então, é uma ideia é deixar o balanço hídrico acumulado, zerado no final, tá, da internação. Um ponto chave, pessoal, tá? Isso é uma coisa que eu acho interessantíssima. Primeira coisa, o paciente sem fluido responsivo não quer dizer que ele paciente precisa de volume. Tá? Fluido responsividade é igual ao aumento de débito cardíaco, não é igual ao aumento de pressão arterial média. São coisas distintas. Outra coisa, não é para ser uma resposta automática. Não é que o paciente está hipotenso que eu preciso dar volume. Tá? Se o paciente é hipotenso por vasoplegia, não adianta dar volume para esse paciente. Frente ao paciente, por exemplo, com choque séptico e como a gente faz vasoplegia ele é mais importante, quando a gente dá volume, o paciente ele vai continuar hipotenso.
Então, não deve ser uma resposta, não devo avaliar o paciente. Uma outra coisa, lembrar que oligúria não é uma resposta igual para volume. Então, se o paciente tiver, inclusive, uma síndrome cardiorrenal, se tiver com uma condição sistêmica, a hora de dar volume, eu vou reduzir o gradiente de perfusão renal, porque aumenta a PVC, então reduz o gradiente entre a pressão arterial média e a PVC, piorando o júri renal desse paciente. Tá? E que parâmetros que eu tenho de fluido de responsividade de terapia intensiva? Tá? Eu tenho os parâmetros estáticos, basicamente a pressão renal central é a pressão de artéria pulmonar. Tá? Eu tenho parâmetros dinâmicos, a variação de pressão de pulso, a variação de volume sistólico e o PET leg raising tem parâmetro dinâmico. Além disso, eu tenho outros parâmetros, o teste de oclusão final respiratória e o Tidal Volume Challenge, tá? Mas senão a aula ficaria muito extensa, eu posso conversar com vocês sobre isso depois. Tá? Primeira coisa, pessoal, qual a diferença entre parâmetros estáticos e dinâmicos? Tá? Os parâmetros dinâmicos são parâmetros que, ao realizar uma manobra que vai aumentar, vai mobilizar a pré-carga desse paciente, ou vai aumentar a pré-carga, como por exemplo o PET leg raising, ou vai reduzir a pré-carga, por exemplo, na interação cardiopulmonar, tá? Que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, eu vou ter uma resposta, tá, no volume sistólico com débito cardíaco. Então, são parâmetros que, com uma alteração de pré-carga, vão mostrar a alteração de volume sistólico e de débito cardíaco. Os parâmetros estáticos, como o nome fala, eles são estáticos, então ele seria como se fosse uma foto. No que eu realizar manobras, tá, que alteram a pré-carga, eles não vão refletir a mudança do volume sistólico e débito cardíaco, e por conta disso, eles são pouco acurados para prever fluido de responsividade, tá bom? A gente vai comentar um pouquinho sobre cada um deles. Tá? A pressão renal central, tá, por muito tempo, ela foi considerada uma excelente medida para prever fluido de responsividade. Tá? Se você vê até o oligos, né, aquele estudo de Emmanuel Rivers, tá, que o oligos no choque séptico, né, que teve uma redução de mortalidade importante, ele já ativava uma expansão volêmica até a PVC de 8 a 12, ou 12 a 15 se o paciente tivesse ventilação mecânica. Tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que a pressão renal central, a PVC, é que a gente vai conseguir, colocando cateter renal central, seja na jugular, seja na subclávia, tá? Que a ideia é medir a pressão, né, no ato direito, tá? Nosso eixo levostático, ele refletir, além da pré-carga, além da volemia, tá? A função ventricular direita. Então, ele representa, na verdade, pessoal, o acoplamento ventrículo arterial do ventrículo direito. Tá? Esse nome complexo quer dizer que não reflete só a volemia, reflete também a função do ventrículo direito. Então, por exemplo, pessoal, se o paciente ele tem um ventrículo direito ruim, uma coisa importante, o retorno venoso, ele é dependente da pressão média de batimento, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então, meu retorno venoso, ele vai ser dependente da pressão média de batimento, menos a PVC, sobre a resistência venosa, tá? A pressão média de batimento é o volume estressado, tá? Então, o volume, na verdade, que nem eu falei com vocês, que vai fazer a pressão média de batimento e que vai garantir o retorno venoso, tá? Então, na verdade, o que vai limitar o retorno venoso vai ser a PVC. A grande função hemodinâmica do ventrículo direito é reduzir a pressão renal central para manter o gradiente para o retorno venoso, tá? Se o ventrículo direito está ruim, você vai ter um aumento da PVC, tá? Então, olha que interessante. Aqui estou colocando a PVC e o CO aqui de cardiac output, o débito cardíaco. Tá? A PVC ela pode estar baixa só porque meu ventrículo direito está ótimo. Tá? Então, a PVC está baixa porque o VD, por exemplo, está hiperdinâmico. Tá? A PVC ela pode estar alta porque meu ventrículo direito está ruim. Tá? A PVC, na verdade, ela pode estar elevada, tá? E com débito cardíaco alto, e porque, na verdade, eu tive, na verdade, um débito cardíaco aumentado. Então, você vê que, assim, ele é totalmente variável. Então, ele vai depender tanto da volemia do paciente, como, na verdade, da função do ventrículo direito. Então, não deve ser utilizado de forma isolada para o fluido de responsividade. Tá? Uma coisa importante é que, na verdade, é o seguinte, a PVC, parâmetros absolutos ou muito baixos ou muito altos, pode ajudar a gente a pensar. Então, por exemplo, se tem uma PVC de 0, 1, tem uma grande chance, talvez, desse paciente ser fluido responsivo. Tá? Porém, pessoal, tem que lembrar o seguinte, se eu tiver uma vasoplegia, se eu tiver uma venodilatação, eu vou reduzir o volume de sangue que chega, tá? Eu vou aumentar a capacitância venosa e, com isso, menos sangue vai chegar no coração direito. Então, a PVC ela pode ficar baixa só por conta da vasoplegia. Então, tomar cuidado com isso. Então, talvez nesse paciente com a PVC mais baixa, eu vou falar outros parâmetros de fluido de responsividade, tá? E no paciente com a PVC alta, maior que 2, maior que 15, eu sei que provavelmente ele deve estar congesto. Então, esse paciente, eu não vou nem prever fluido de responsividade, porque a probabilidade pré-teste ele não ser responsivo ao volume
vai ser muito elevado. Então, a PVC eu gosto de usar assim. Parâmetros muito baixos, talvez o paciente eu possa avaliar se ele cabe no volume ou não. Uma PVC alta, provavelmente esse vai ser um paciente que eu não vou nem avaliar se ele merece volume. Talvez esse paciente, ao fazer a líquido de volume para ele, eu vou fazer mais condição sistêmica e mais condição pulmonar. E a zona do meio, que chama de zona cinzenta, é um paciente que eu não sei, tá? Se eu devo dar volume ou não. Eu vou ter que utilizar outras medidas, parâmetros dinâmicos para poder ajudar nessa, vamos dizer assim, nessa tarefa, tá? Uma coisa interessante é que uma meta-análise do professor Palmeri, que está em 2013, que qualquer, que na verdade a acurácia da PVC para dizer fluido de responsividade era 0,5. Ou seja, a gente brinca que é cara ou coroa, né? Jogaram moeda para cima. Então, é bem difícil. E interessante nessa meta-análise que os pacientes que eram fluido responsivo tinham PVC de 8. E não fluido responsivo tinham PVC, uma mediana média de 9. Então, você vê que assim, é totalmente aleatório, tá? Nossa zona cinzenta, a gente não faz ideia do que realmente está acontecendo com o paciente. Então, não deve ser utilizado de forma isolada para guiar a fluido responsividade. A pressão de oclusão na artéria pulmonar, que a gente vai fazer, na verdade, com som gancho, com a artéria pulmonar empunhado, está na zona 3 de oeste, ela também não prediz. Por quê? Além da volemia, ela vai depender da função ventricular esquerda, tá? Da válvula mitral. Então, se tiver estenose mitral e ciência mitral, você pode aumentar a pressão de oclusão na artéria pulmonar. Tá? Além disso, ela vai depender também da disfunção diastólica. Se tiver disfunção diastólica, você pode aumentar a pressão de oclusão na artéria pulmonar. Então, também não deve ser utilizada para esse conceito. Ela é útil naquela classificação de choque, porém ela não deve ser utilizada para guiar a fluido de responsividade. Uma coisa interessante, pessoal, é se a PVC estava baixa, por exemplo, sei lá, 3 PVC, você deu o volume, a PVC foi para 15, provavelmente esse paciente não é mais fluido responsivo, tá? Porque ao aumentar a pressão média de enchimento, você aumentou muito e provavelmente o ventrículo direito já não está mais suportando, tá? aquele aumento de retorno venoso, porque a PVC subiu muito, então esse paciente talvez seja para eu parar de dar volume, tá? É uma coisa interessante. E além disso, eu utilizo muito a PVC na prática para guiar um paciente, por exemplo, com a disfunção ventricular direita, tá? Porque se eu melhoro a função do VD, a minha PVC ela vai tender a cair, e isso vai ser uma coisa bem interessante, tá? Em relação aos parâmetros dinâmicos, pessoal, a gente tem a variação de pressão de pulso, que a gente vai conseguir com catéter de pressão arterial invasiva, tá? Alguns monitores até mostram para isso, geralmente, a beira-leito, tá? Alguns outros monitores, como por exemplo o Pulsion, do Pico, também vão mostrar isso para a gente. Eu vou mostrar todos aí depois. A variação do volume sistólico, tá? Que geralmente a gente vai conseguir com os catéteres de termodição transpulmonar. A variação da veia cava inferior com ecocardiograma transtorácico e a variação da veia cava superior com ecocardiograma transesofágico. A variação da veia cava inferior, tá? Não vou comentar um pouquinho na aula, mas comentando um pouquinho para vocês, vocês têm dois índices. O índice da extensibilidade da veia cava inferior, que você vai utilizar com o paciente de ventilação mecânica controlada, tá? E o índice da colapsabilidade da veia cava inferior, que vai ser com ventilação espontânea. O índice da colapsabilidade com ventilação espontânea, ele é muito pouco acurado para prever fluido de responsividade, ele não deve ser utilizado. Tá? Geralmente eu utilizo o índice de extensibilidade veia cava inferior, porém a acurácia dele também não é tão boa, é em torno de 0,6, ou seja, em torno de 60%. Tá? Da veia cava superior ele é um pouquinho mais acurado e pode ser utilizado. Geralmente eu utilizo ele em conjunto com outros parâmetros, tá? Eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, pessoal, o que são os parâmetros dinâmicos? Os parâmetros dinâmicos, eles são, na verdade, eles alteram a pré-carga do paciente para avaliar a alteração do volume histórico no débito cardíaco desse paciente. Tá? Como é que eles funcionam? Aqui eu tenho uma curva da pressão arterial invasiva e aqui eu tenho uma curva da ventilação mecânica. Então, vamos dizer que aqui eu tenho na inspiração. Tá? Na inspiração, você vai ter um aumento da pressão intratorácica e, com isso, eu vou aumentar a pós-carga do ventrículo direito. Tá? E, ao mesmo tempo, como aumenta a PVC, eu reduzo o retorno venoso. Então, eu vou reduzir a pré-carga do ventrículo direito e eu vou aumentar a pós-carga do ventrículo direito. Tá? Consequentemente, eu vou ter uma redução no volume histórico do ventrículo direito. Tá? Após 2 a 3 batimentos, como na verdade o ventrículo direito está em série com o ventrículo esquerdo, em série em paralelo pela interrependência intraventricular, eu vou ter uma redução da pré-carga do ventrículo esquerdo, reduzindo a pressão de pulso, tá, no ventrículo, na expiração. Isso vai acontecer se o paciente ele for fluido responsivo. Tá? Vou mostrar para vocês por quê. Aqui estou colocando aquela curva de Frank-Starling. Tá? E vamos pensar o seguinte. Se o paciente ele estiver aqui, nessa posição da curva, ao reduzir a pré-carga do ventrículo direito, ele não vai baixar, tá, o débito cardíaco, ou seja, a pressão de pulso não vai variar. Então, ela vai ter mais ou menos a mesma pressão de pulso na expiração do que na inspiração. Diferente do paciente aqui, ao reduzir a pré-carga do ventrículo direito, eu vou ter uma redução importante do volume sistólico, tá, e da pressão de pulso. Tá? Então, na verdade, se eu tiver uma alteração grande da pressão de pulso ou do volume sistólico, vai ser porque o paciente está na porção ascendente da curva de Frank-Starling, ou seja, na porção pré-carga dependente, tá bom? E essa é a ideia
quando eu estou utilizando o parâmetro dinâmico. Então, estou fazendo uma manobra que está reduzindo a pré-carga do ventrículo direito, tá? E, além disso, isso vai refletir depois uma redução da pressão de pulso e do volume sistólico. Lembrando que na inspiração, eu tenho uma redução da pós-carga do ventrículo esquerdo e um aumento da pré-carga do ventrículo esquerdo também, aumentando o volume sistólico. Então, a pressão de pulso ela vai ser máxima na inspiração e vai ser reduzida na expiração. No paciente de ventilação espontânea, é exatamente o contrário. Então, eu utilizo a interação cardiopulmonar para predizer, na verdade, como esse sistema cardiovascular ele se comporta com o desafio da pré-carga. Quando eu faço passive leg raising, na verdade, eu estou aumentando a pré-carga. Deixa eu comentar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, a variação de pressão de pulso, basicamente, você vai dividir a pressão máxima menos a mínima sobre a média. Então, aqui o delta PP máximo, tá? O delta PP mínimo sobre a média. Tá? Isso tem que ser maior do que 13% para eu falar que o meu paciente ele é fluido responsivo. Tá? Quanto maior for a variação, mais o paciente vai ser fluido responsivo. Tá? Coisas importantes. Eu tenho grandes limitações desse método. Tá? Além da variação de pressão de pulso, eu tenho, na verdade, a variação de volume sistólico. Lembrar que a pressão de pulso ela vai depender tanto da complacência do tônus, né, da impedância arterial, tá, como do volume sistólico. Na vigência de um tônus arterial mantido ao longo do ciclo cardíaco, vai variar só a pressão de pulso. Então, por isso que a variação de pressão de pulso e do volume sistólico, elas são fidedignas, tá? E elas são bem parecidas, na verdade, os valores, tá? Então, aqui, ó, no paciente que tem a pré-carga responsiva, eu vou ter uma pressão de pulso aumentada. Tá? E o paciente que já está na fase de platô, eu vou ter uma pressão de pulso reduzida. Porque com a variação da interação cardiopulmonar, eu não tive uma alteração. Tá? Só lembrando que isso é Frank Starling, pessoal. Isso aqui no paciente que tem um débito cardíaco que tem a função ventricular esquerda normal. Esse aqui é um paciente que tem a função ventricular esquerda reduzida. Tá? Só falando que ele tem uma acurácia muito boa, que uma área sobre a curva de 0,94. Então, assim, é excelente. Tá? Porém, eu tenho grandes limitações, tanto da variação de pressão de pulso, como da variação de volume sistólico. Tá? Uma das grandes, assim, acho que maior assim, limitação é que o paciente tem que estar em ventilação mecânica, o paciente não pode estar estubado, tá? Ventilação mecânica controlada, então o paciente não pode fazer ciclos espontâneos, tá? Volume corrente maior do que 8 ml por quilo de peso corpóreo predito. Por que isso? Porque eu preciso ter uma variação da pressão torácica grande para eu conseguir gerar uma variação da pré-carga e, consequentemente, do volume sistólico, tá? E da pressão de pulso, para eu conseguir avaliar a fluidoresponsividade. Se o meu volume corrente for muito baixo, a variação da pressão torácica vai ser muito curta, tá? Além disso, o paciente ele não pode, tem que estar em ritmo sinusal, porque a fibrilação atrial vai fazer volumes históricos totalmente aleatórios, tá? Vai ter um enchimento ventricular totalmente aleatório, então eu não vou conseguir saber. Tá? O paciente ele não pode ter uma fístula aérea, né? Porque a pressão intratorácica ela vai sair por conta dessa fístula, né? Por conta desse dreno de tórax. Tá? Além disso, o paciente ele não pode ter complacência pulmonar ruim, então isso será uma coisa ruim no COVID. Tá? Se bem que a gente utilizava um pouquinho no COVID também, apesar de não estar tão frisado. Uma outra coisa é hipercentro abdominal. Então, o paciente ele tem que estar em ventilação mecânica controlada, volume corrente maior que 8 ml por quilo, ritmo sinusal, não pode ter tórax aberto, tem que ter complacência pulmonar boa, não pode ter hipercentro abdominal. Tá? Tem alguns estudos que avaliaram quantos desses pacientes estariam na UTI, tá? Em torno de 2%. Então, eu gosto de usar isso. Eu acabei de tubar o paciente, então acabei de bloquear o paciente para entubar, fiz rocurone, por exemplo. Nesse momento, o paciente está em ventilação mecânica controlada. Se eu colocar por assim, momentaneamente 8 ml por quilo, esse paciente não vai fazer uma estratégia ventilatória não protetora. Eu consigo avaliar ali, até inclusive abra-leito, a variação de pressão de pulso se esse paciente é fluido responsivo. Então, geralmente, eu utilizo isso logo depois que eu intubei, ou num paciente com SARA, apesar da complacência não ser tão boa, eu utilizo da forma seguinte. A complacência pulmonar baixa, teoricamente, você teria uma variação de pressão torácica pequena. Tá? Você não refletiria o pulmão, tá, para o sistema cardiovascular. Se o dado PP desse paciente ele for elevado, tá, mesmo com volume corrente baixo, com complacência ruim, provavelmente esse paciente é fluido responsivo. E no paciente, por exemplo, com COVID, tá, a maioria das vezes o cara ficava o quê? Um cateter nasal de alto fluxo, tá, sem jejum por 2, 3 dias, porque estava aquele risco de intubação. Então, quando você intubava, provavelmente esse paciente era fluido responsivo. Tá? Aqui só mostrando para vocês, pessoal, a interface. Tá? Isso aqui é o monitor, tá? O EV1000, tá? Da EDOS, né? Não tem nenhum conflito de interesse. Tá? Mas basicamente você pode conectar isso aqui ao FlowTrack, tá? Que é um cateter que faz análise com torno de pulso, tá? Ou Volume View, que faz até a audição transpulmonar. Esse monitor é bem interessante, que ele dá, além para a gente, ele dá o índice cardíaco, tá? Dá a variação do volume sistólico, dá a resistência tissular sistêmica, a saturação menor central, a pressão arterial média, o débito cardíaco, tá? E além disso, ele dá alguns parâmetros derivados, que é a água pulmonar extravascular, índice de permeabilidade vascular pulmonar, que é interessante no contexto de SARA.
Então, assim, é bem interessante ter a noção transpulmonar, tá? A gente pode falar isso numa outra aula, explicar exatamente como é que funciona, mas ele consegue dar toda essa interface para a gente. Tanto parâmetros de máquina hemodinâmica, de débito cardíaco, como tem parâmetros de responsividade, tá? Em relação ao pass leg raising, pessoal, é assim, eu, na minha prática clínica, utilizo bastante pass leg raising. Por quê? Todas aquelas situações que eu falei com vocês, que eu tinha, na verdade, contraindicação que não era utilizada para delta PP, variação do histórico, como paciente arritmia, ventilação espontânea, estubada, volume corrente baixo, com paciência pulmonar ruim, eu posso utilizar o pass leg raising ou elevação passiva das pernas. E como é que eu faço? Eu saio numa posição semi-recumbente, 45 graus, tá? Eu meço o débito cardíaco desse paciente nesse momento, seja com ecocardiograma ou com monitor de débito cardíaco, tá? Aí, depois disso, eu baixo a cabeceira desse paciente e elevo a perna a 45 graus. Então, eu recruto, tá, o volume sanguíneo que estava tanto nas pernas, como o sistema esplânquico, tá, no abdômen desse paciente. Então, eu faço, teoricamente, eu mimetizo uma expansão volêmica, em torno de 300 ml de sangue. Tá? Eu consigo avaliar se esse paciente, avalie depois de eu ter feito os 45 graus para o outro, se após essa alíquota de volume própria do paciente, sem abrir uma gota de soro, o paciente aumentou o débito cardíaco em 10 a 15%. Se o meu paciente aumentou o débito cardíaco em 10 a 15% depois, esse paciente era fluido responsivo. Tá? O mais interessante mesmo, pessoal, é você fazer com algum motor de débito cardíaco, seja com análise com torno de pulso ou com a terminação transpulmonar. Tá? O que seria mais interessante você fazer isso, que você consegue ver a medida batimento a batimento. Tá? Com ecocardiograma você pode fazer também, porém tem que ser uma pessoa habilitada, porque você pode ser mais difícil fazer com o paciente deitado, depois sentado. Então tem que ter uma análise seriada desse débito cardíaco. Mas é uma medida bem interessante de fazer na prática clínica. Tá? E é uma coisa bem acurada. Você vê que a área sobre a curva tem 0,95, tá? Nessa meta-análise do professor Javier Monnet. Tá? A gente brinca que esses professor Javier Monnet, Jean Leiteboul, né, os franceses, são os grandes, né, mestres em hemodinâmica em relação a parâmetros dinâmicos de fluido de responsividade. Tá? Além disso, eu também tenho um Tidal Volume Challenge, tá? Em que basicamente eu vou aumentar o volume corrente de 6 ml por quilo para 8 ml por quilo. Quando está 6, eu penso que minha pressão intratorácica está baixa, então ela vai gerar uma pequena variação na pressão de pulso. Tá? Se de 6 para 8 ml eu aumentei essa variação de pressão de pulso percentual em 3,5%, provavelmente esse paciente é fluido responsivo. Tá bom? E além disso, eu tenho um teste de oclusão final respiratória, tá? Que eu não coloquei na aula. Mas basicamente se lembra que na inspiração, você reduz a pré-carga do ventrículo direito e aumenta a pós-carga, então você reduz o volume sistólico. Se eu fizer uma pausa expiratória, eu impeço a inspiração, então eu vou aumentar o retorno venoso. Então, se após eu realizar uma pausa expiratória de pelo menos 15 segundos, eu tiver aumento da velocidade cardíaca de pelo menos de 5 a 10%, o paciente é fluido responsivo. Eu tenho menos limitações do que, por exemplo, o delta PP, tá? Ou o VVS. Tá? Então, também é um parâmetro dinâmico e que eu fiz também uma alteração de pré-carga. Então, na verdade, tem várias teorias para você fazer isso. Tem o ClearSight para fazer por biorreatância. Tá? Então, você é o limite para isso. Mas eu falei com vocês dos principais. Tá? Então, conclusão, gente, lembrar que a primeira coisa, fluido responsividade é diferente de função volêmica. Tá? Eu, você, nós somos fluidos responsivos, mas para a gente não está precisando de volume. Só um quarto dos pacientes na UTI vai precisar de função volêmica. Lembrar de fazer isso na admissão. Um paciente após 3 a 5 dias de terapia intensiva, provavelmente esse paciente não deve ser fluido responsivo, tá? Lembrar que fluido responsividade não é aumentar a pressão arterial média, sem aumentar o débito cardíaco, tá? Em torno de 10 a 15%. Tá? Lembrar que dos fechos relacionados, tá, a fluidos em excesso, aumento de giro renal, aumento do tempo de ventilação mecânica e pode aumentar a mortalidade. Lembrar que os planos estáticos, eles não são acurados para fazer fluido responsividade, mas eles ajudam a pensar em qual paciente eu posso avaliar a fluido responsividade de forma adequada. Tá? Parâmetros dinâmicos, lembrar que eles são validados, porém tem muitas limitações, tá? Principalmente em qual paciente eu vou conseguir aplicá-los. Lembrar que o pass leg raising ele é um parâmetro dinâmico que tem menos limitações do que os outros, tá? O delta PP e a variação de volume histórico. Era só isso, pessoal. Muito obrigado. Dúvidas? É muita informação, né? Eu acho. Não sei. Yuri, eu tenho uma dúvida. Na verdade, era uma paciente que estava internada e eu fiquei em dúvida em relação se valia a pena, nesse caso, testar fluido responsividade, porque era uma paciente que estava internada já há muito tempo no CTI, tinha mais de um mês de internação, e ela teve períodos que ela positivou bastante balanço hídrico,
Só que nos últimos dias ela vinha negativando, estava usando furosemida, enfim. E aí, assim, na madrugada desse dia, ela começou com um quadro de hipotensão, hipotermia. E aí, talvez suspeitaram que ela estava com um novo hit infeccioso. E aí, enfim, aumentaram a nora. Mas eu fiquei na dúvida se, nesse caso, seria útil, talvez, testar a fluidoresponsividade. Porque, ao mesmo tempo, era uma paciente que clinicamente tinha edema, estava mal distribuída. Mas aí eu fiquei na dúvida se faria sentido, por assim, ela ter vindo com um balanço hídrico negativo nos últimos dias, que talvez pudesse haver um componente de. Mas aí a discussão foi essa, que talvez para ela fosse melhor manter o balanço hídrico negativo, porque ela estava clinicamente mal distribuída, e priorizar o aumento de amina. Mas eu fiquei em dúvida nesse contexto se valeria a pena ou não. Então, esse paciente realmente é o paciente mais difícil em terapia intensiva, tá? Então, aquele paciente que você já está muito tempo na UTI, né? Às vezes tem vários ritos infecciosos, né? Assim, todo paciente com choque séptico, tá? Até por vasoplegia, tá? Você acaba tendo uma hipovolemia relativa por conta de vasodilatação, tá? Então, você acaba perdendo, teoricamente, o interstício, então você acaba fazendo um grau de hipovolemia relativa, mas secundária é realmente a vasoplegia. Então, nesse paciente, assim, o ideal mesmo que você priorize realmente não é a adrenalina. Você pode avaliar a fluidoresponsividade? Você pode. Mas lembrar que, assim, pode o paciente já está super edemaciado, super congesto, provavelmente, assim, você fazer volume talvez seja mais deletério, assim, o efeito adverso de você fazer volume talvez seja mais deletério do que você ligar uma noradrenalina. Mas talvez isso até que seus assistentes pensaram realmente nesse contexto. Tá? Mas se você quiser fazer volume, faça. Mas não faz, às vezes, fazer 1.000, faz 500. Assim, faz uma alíquota, às vezes você realmente teve uma diferença. E mais importante que isso, se você optou fazer volume, tenta medir o débito cardíaco antes e depois, para você ver se na verdade se foi adequado, tá? Então, assim, uma coisa importante, assim, que eu falo para vocês, assim, não ver essa questão assim, dei volume, a pressão subiu. Isso não quer dizer nada. Tá? Uma outra coisa muito importante, pessoal, em terapia intensiva é não dar volume para tirar nora. Isso é uma coisa que eu vejo com praxe. Assim, às vezes o paciente está bem perfundido, lactato baixo, tranquilo. O paciente está em sepsis. Então, assim, provavelmente o paciente está hipotenso por vasoplegia e não por negócio que ele está hipovolêmico. Ao você dar volume, você vai tirar um pontinho na hora, 2 pontinhos. Após 1 hora, o que vai acontecer com esse volume que você deu? Vai ter um interstício, vai ficar uns 30% no vaso. Tá? Então você vai fazer aumentar a corrência sistêmica, aumentar a pressão pulmonar, e o paciente já está bem perfundido. Se o paciente está bem perfundido, está com uma nora, você tá o quê? Resolver a causa básica. Então, assim, você dá um antibiótico e você dá tempo para o paciente que ele vai se resolver. Tá? Você não precisa dar volume para tirar a droga vasoativa, um paciente, na verdade, está com a perfusão adequada. Se o paciente não está com a perfusão adequada, né, perante macro e microdinâmica de perfusão inadequada, esse paciente eu devo avaliar a fluidoresponsividade. Tá? Mas se o paciente estiver com a perfusão boa, não é para dar volume para tirar nora. Tá? Isso é uma coisa que é importante eu colocar lá para vocês. Tá? Não sei se ficou claro. Mas acho que esse paciente provavelmente poderia até avaliar se ele é fluido responsivo ou não, mas eu tenderia a não dar volume, até porque a gente sabe que dar volume é muito fácil, né? Mas tirar é muito mais difícil. Uhum. Então, o volume seria mais no momento inicial mesmo, né, do paciente, assim, recém-admitido, é mais provável que ele se beneficie, né? Ou aquele paciente, por exemplo, assim, eu não tenho um central ainda, eu não passei uma profunda no paciente, tá? O ideal é que, assim, não espere, não é eu esperar passar um central uma profunda para eu estabilizar um paciente de forma hemodinâmica. Você vai colocar na hora no periférico, como eu comentei com vocês, tá? Mas, assim, se for para fazer volume, faça pouco, tá? O ideal é que você avalie também se esse paciente respondeu. Não é fazer volume, a Deus dará, tá? Então, tomar bastante cuidado com isso. Estão tímidos hoje, pessoal? Podem me soltar as dúvidas. Yuri, geralmente o paciente que tem uma PVC menor que 5 milímetros de mercúrio, ele é fluido responsivo geralmente, né? Mas até quando insistir na quantidade de volume antes de partir para as outras drogas, para melhorar o débito cardíaco dele? Então, perfeito. Acho que é uma boa pergunta. A PVC, na verdade, baixa, ela não quer dizer que o paciente seja fluido responsivo, tá? Primeira coisa. Tem uma chance maior desse paciente ser fluido responsivo, tá? Eu utilizo mais a PVC no meu dia a dia com a medida de fluido tolerância. Ou seja, ao dar volume para esse paciente, eu sei que eu estou fazendo alguma coisa deletéria. Então, um paciente com a PVC alta, a PVC, gente, é igual a cava inferior. Uma cava dilatada, tá? Para onde esse paciente não vai se beneficiar de dar volume. Assim, não vai. Uma cava que ela está colabada, num paciente de ventilação mecânica, tá? Que tem um índice de extensibilidade aumentado,
provavelmente esse paciente deve ser fluido responsivo, mas o ideal é que complemente com alterações dinâmicas, tá? Então, assim, o paciente está com a PVC baixa. Se ele tiver uma vasoplegia, ele vai estar com a PVC baixa. Tá? Então, assim, se ele tiver com um VD hiperfuncionante, ele vai estar com a PVC baixa. Então, assim, tomar bastante cuidado. Mas o que eu falei com você, assim, você deu volume, a PVC disparou, então, assim, estava com 3 PVC. Você deu volume, a PVC foi para 15, provavelmente esse paciente não é mais fluido responsivo. Tá? Então, isso é uma coisa interessante. Uma outra coisa, sempre tentar avaliar com parâmetros dinâmicos. Então, assim, fez volume, faz o débito cardíaco antes e depois. Tá? Fez volume, vê o dado PP, vê a variação de volume histórico. Tenta, assim, realmente colocar isso. Tá? Então, não utilizar a PVC de forma assim, cega para isso. Tá? Que a PVC, infelizmente, ela não é curada. Se tiver aquela meta-análise, uma área sobre a coisa 0,5, né? Então, é bem difícil. Os pacientes eram bem legal, porque assim, a PVC dos pacientes fluido responsivo era 8 e não fluido responsivo era 9. Então, tipo, não quer dizer muita coisa, sabe? Mas, provavelmente, assim, um paciente com a PVC baixa, ele vai ter uma chance maior de ser fluido responsivo, com certeza. Mas não é para utilizar de forma, teoricamente, inadequada. Uma outra coisa, pessoal, sempre medir a PVC no eixo flebostático. É que volta e meia eu vejo o pessoal colocando dons da PVC, tipo assim, muito alto ou muito baixo. Se você colocar muito alto, a PVC do paciente vai estar baixa. Então, você vai achar que a PVC está baixa, tá? Porque você vai ter menos coluna de água e você vai querer dar volume para o paciente assim, de forma aleatória, e vai estar errado, sabe? Então, tomar muito cuidado com isso. Não sei se eu fui claro, Matheus. Não sei se deu para entender. Não, foi sim, obrigado. Professor, se o paciente ele já chega com sinais de congestão e hipotenso, no caso a gente nem tentaria fazer, né, esse fluido, já iria direto para as drogas vasoativas, alguma coisa assim? Perfeito. Assim, acho que talvez seja o grande perfil desse paciente seja o paciente com uma IC descompensada. Tá? Talvez uma IC perfil B ou uma IC perfil C. Então, esse paciente você nem tem esse volume, tá? Então, esse paciente ele vai ter um débito cardíaco baixo por falência de bomba a maioria das vezes. Tá? Então, o paciente ele vai estar congesto. A congestão pulmonar é um grande parâmetro para a gente, que eu devo parar de dar volume. Existe até um protocolo, chama protocolo falso, depois até mando para vocês. Ele, na verdade, ele guia volume fazendo ultrassom pulmonar seriado, pelo aparecimento de linhas B, né, que na verdade seria igual àquelas linhas B de Kerley, que seria o espessamento septo interlobular. Então, linha B anterior, tá, geralmente bilateral, fala bem a favor de congestão pulmonar. Então, o paciente já está congesto, tá, clinicamente, esse paciente não vai se beneficiar de volume. Yuri, eu tenho mais dúvidas, se ninguém tiver nenhuma pergunta agora. Eu tenho dúvida muito em relação a essa questão de botar, tipo, o soro de manutenção. Eu tenho muita dúvida de qual é o sentido disso, se vale a pena ou se eu posso, por exemplo, chega de dizer, o paciente está desidratado e aí vamos dar volume, mas eu fico pensando se, por exemplo, eu não poderia reidratar só sobre trato gastrointestinal, eu precisaria fazer volume V, essas coisas. Eu fico na dúvida se tem exatamente Perfeito. alguma indicação. Então, tem uma coisa na UTI que a gente chama de fluid creep, tá? Que seria teoricamente assim, o volume em excesso. Tá? A gente viu que o balanceamento positivo, sei lá, 1/3 dos pacientes era fluid creep, ou seja, manutenção, diluição de droga, várias coisas, né? Esse negócio é bizarro. Então, assim, se o paciente tiver o trato gastrointestinal livre, você faz hidratação por via oral mesmo, assim, pela demanda do paciente, né? A gente não está com soro em casa, a gente pode ter acesso, tá livre. Um paciente que ele está em jejum, tá? Seja por qualquer motivo, você pode fazer uma hidratação nele. Principalmente na fase aguda. Então, assim, o paciente acabou de fazer uma cirurgia abdominal. Talvez se o paciente no primeiro dia, talvez eu vou deixar para ele, sei lá, 1.000, por exemplo, soro glicosado com eletrólitos, né? Que eu vou dar um aporte de glicose, então de 50 a 100 gramas por dia de glicose, tá? Para evitar realmente que o paciente faça proteólise, que ele faça catabolismo, tá? Mas, nos outros dias, se o paciente tiver inclusive um cateterismo central, a gente brinca que a gente seja só G50, que é glicose 50%. Então, eu prefiro ofertar para ele glicose, tá? Assim, então, mas eu não oferto para ele líquido. Porque, para pensar, diluição de antibiótico, sedação, tá? Isso tudo entra volume. Tá? Então, sei lá, o paciente está com 20 ml de Propofol, por exemplo. Tá? Então, além de eu estar dando glicose, não falando de Propofol, que cada 1 ml de Propofol tem 1,1 quilocalorias de... Tá? Então, assim, eu vou estar dando 20. 20 vezes 24, eu tenho quase 500 ml só de Propofol por dia. Tá? Então, assim, você vai estar hidratando esse paciente de certa forma, sabe? O paciente está com uma dieta intrautrófica, eu já paro de dar glicose 50%. Tá? O paciente já está com 20 ml hora de dieta interal, eu já parei de dar
da tradução pela veia. Tá? Então, assim, soro de manutenção, pessoal, é uma coisa de enfermaria, tá? Mas, assim, de uma forma geral, isso é bem restritivo, tá, em relação ao volume, né? Antigamente, o pessoal dava muito mais soro de manutenção, deixava 2 litros por dia soro de manutenção. A gente não faz isso, tá? A não ser que o paciente esteja hipernatrêmico, em que você acha que o paciente tem um déficit de água livre importante, ele na verdade, você sentou muito a mão no diurético, você quer, na verdade, voltar agora. Então, se o paciente não tivesse tratado, eu não deixo um soro de manutenção exacerbado. Geralmente aumenta a glicose, então assim, pelo menos a glicose é 10% ou a 50% para reduzir o volume ofertado, pelo risco desse paciente ficar congesto, sabe? Mas óbvio tem que avaliar paciente a paciente, assim, não tem receita de bolo para isso. Mas mesmo se ele não tiver, por exemplo, paciente entubado, tá sem dieta interal. Assim, considerando toda a diluição das medicações, tudo isso é 50, provável. glicose 50%. Entendi. Assim, pelo menos aqui no HC a gente coloca a glicose 50% e deixa 10 é melhor, que vai dar, teoricamente, vai ser uns 100 gramas de glicose por dia. Vai ser uns 200 ml, sabe? Então, a gente vai ofertar 100 gramas de glicose para ele e ficar tranquilo. Às vezes, assim, se o paciente está hipocalêmico, eu deixo junto com potássio junto. Mas, assim, de uma forma geral, a gente evita o máximo, tá? E outra coisa, aquela questão de ressuscitação que você disse, valeria a pena literalmente, tipo, avaliar todo o balanço hídrico do paciente, tipo assim, somar mesmo tudo que ele positivou para depois eu tentar negativar, assim, de forma mais literal? Assim, na verdade, é o seguinte, a gente sabe que o balanço hídrico acumulado, tem até alguns estudos que viram isso, assim, como é que o balanço hídrico ele se comporta, tá, ao longo da UTI. Tem paciente que o próprio paciente, depois de um tempo, ele começa a urinar pra caramba. Vocês já repararam isso em terapia intensiva? A gente fala que esse paciente ele tá se reequilibrando, né? Então, assim, se deu muito volume para ele no começo, do nada o paciente começa a fazer balanço hídrico negativo. Geralmente esse paciente que melhora. Tá? Aquele paciente faz disfunção renal, aí você vai dar diurético, o cara não melhora. Tá? Continua um balanço hídrico positivo. Então, esse paciente que ele vai para diálise, né, que você tem que aumentar a taxa de UF. Então, assim, o ideal é que você corra um pouco atrás desse balanço hídrico acumulado, mas também vendo a tolerância desse paciente. Então, não é para tentar negativar 3 litros no dia, que esse paciente não vai tolerar. Tá? Então, assim, negativou menos 300, menos 500, beleza. Tá? Segue o jogo. Se você conseguir atingir o balanço hídrico acumulado e você deixar zerado, ótimo. Se não conseguiu, não tem problema, entendeu? Tá? Então, a gente tem que ver que o nosso paciente vai tolerar. Então, realmente vai ser caso a caso. Mas, geralmente, eu vou tentar fazer isso quando o quê? Quando aquele paciente estava com droga vasoativa, agora está sem droga vasoativa, que estava, sei lá, com disfunção neurológica, começou a melhorar. Então, aquele paciente que está melhorando as disfunções, esse é o paciente que eu vou tentar objetivar um ciclo negativo para tentar, na verdade, retirar o que eu coloquei no começo da internação. Tá? Mas tem que ver o que o paciente vai tolerar. Tem paciente que faz isso até de forma espontânea, tá? Mas vai variar caso a caso. Entendi. Beleza. Deixa eu ver aqui do Caio. O Caio resolveu falar aqui, tá vendo? Quais as opiniões para volume? Então, Caio, assim, na fase inicial, assim, isso que eu brinco, assim, tem um paciente do PS e tem um paciente da UTI. O paciente do PS, geralmente você não avalia se o paciente é fluido responsivo, a não ser que o paciente chegue com IC. O paciente com choque séptico, você vai dar volume para esse paciente. Em torno de até 80% dos pacientes são fluidos responsivos. Então, você vai dar volume e acabou, entendeu? E você vai ver se, na verdade, isso melhorou. Tá? Tem um registro capilar, se melhorou o livedo e tudo. Agora, o paciente na UTI, tá? Que ele está evoluindo com isso, eu devo avaliar, na verdade, se esse paciente foi responsivo. Por quê? Se eu der volume, é uma coisa interessante, tá? Olha que legal. Lembra que, na verdade, você deu volume porque você considera que o paciente seja responsivo. Então, você quer aumentar o débito cardíaco para aumentar o DO2, né? Pensa o seguinte, se você deu volume e seu paciente não é fluido responsivo, você se lembra que, na verdade, o DO2 é o débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio, que vai depender da hemoglobina? Quando você dá volume, você faz o quê? Você hemodilui a hemoglobina. Então, você abaixa o DO2. Então, você dá volume a Deus dará na UTI, você, inclusive, está reduzindo a oferta de oxigênio para os seus pacientes. Então, você está fazendo mal. Além de piorar a congestão pulmonar, que pode piorar o quê? A PO2 e a saturação de oxigênio. Tá? Então, é só para lembrar, por isso que eu falo com vocês, assim, não é tipo dar volume aleatório. Assim, quer dar 250, sabe, alguma coisa? Até dá, mas assim, vê o débito cardíaco dos pacientes antes e depois. Assim, quer fazer de forma empírica, quer fazer na verdade, um free challenge, né? Você pode estar fazendo, entendeu? Mas assim, toma cuidado. Doutor Yuri, eu tenho uma pergunta assim, mais da prática, assim, mas tipo,
Muitos pacientes que eles estão mais estáveis, eles ficam de fralda, e aí fica complicado. E eu sempre, tipo assim, me pergunto quando indicar a sonda vesical de demora, tipo, quando é imprescindível fazer esse balanço hídrico. Perfeito. A primeira coisa, assim, você pode pesar a fralda, tá? Então, assim, se tiver uma enfermagem treinada, pode pesar a fralda, que é tão... que é aquela ideia da balança, né? Você pega uma fralda, assim, limpa, e você pesou a fralda. Pesou a fralda, você já tem também o balanço do seu paciente. Então, sonda vesical de demora, geralmente utilizo no paciente está instável, com, assim, monitorização hemodinâmica mesmo, tá? Então, um débito urinário com uma medida de monitorização hemodinâmica, tá? De macrohemodinâmica, tá? Ou no paciente, na verdade, eu quero ter o balanço hídrico desse paciente na mão. Então, no paciente que eu acho que ele está com gesto, tá? No paciente que está com injúria renal, tá? No paciente que eu estou fazendo, por exemplo, um teste de estresse de furosemida. Então, no paciente, na verdade, que eu acho que eu não posso perder o balanço hídrico. Um paciente com SARA, que eu quero objetivar um balanço hídrico negativo ou zerado. Então, o paciente com balanço hídrico positivo vai estar relacionado a um pior desfecho. Tá? Então, nesse paciente, um paciente, por exemplo, que está com diabetes insípidos, tá? Então, esse vai ser um paciente que eu vou ter que medir realmente o débito urinário. Tá? Uma outra coisa, por exemplo, sei lá, é um paciente que tem um alto risco de fazer retenção vesical. É um paciente que está com morfina em doses elevadas. Né? A gente sabe que morfina faz muita retenção vesical. Às vezes eu vou tirar, mas talvez eu vou ter um limiar baixo para repassar, se esse paciente fizer uma retenção vesical aguda. Tá? Então, ou um paciente, por exemplo, que tem hematúria, que eu vou ter que pesar uma sonda vesical 3 vezes para poder fazer irrigação, para lavar isso. O pessoal está perguntando das perdas insensíveis. Michele, assim, eu adoraria, tipo, ter uma perda insensível, assim, mas se você olhar até os livros de cirurgia, né, que são os livros que mais falam de perda insensível, eles são bem heterogêneos. Então, geralmente, a gente não calcula, sabe, perdas insensíveis. Vai variar muito do paciente. O paciente grande queimado, por exemplo, a perda insensível é absurda, né? Mas, geralmente, a gente não avalia isso, não tem. O ideal é que a gente tivesse alguma forma de a gente conseguir ferir de forma adequada, mas, geralmente, a gente não tem, tá, Michele? Você pode até pensar, mas eu geralmente utilizo só o balanço hídrico do paciente mesmo. Entendi. Eu não sei se vocês têm essa experiência aí, mas às vezes quando a gente vai pedir aqui parecer para nefro, aí, ainda mais considerando que o paciente está hipervolêmico e tudo mais, eles sempre pedem às vezes para a gente calcular as perdas insensíveis, desconsiderar tudo para ver se de fato ele está ou não hipervolêmico. Aí a gente fica nesse limbo aí. Assim, eu acredito que tem muito, assim, achismo nisso, né? Porque nenhum estudo conseguiu avaliar isso de forma acurada, sabe? Então, assim, se considerar de 500 a 1.000 o paciente perda insensível, beleza, você pode até falar assim, o que eu posso falar para você? O paciente está com uma diarreia importante. Acho que você deve contabilizar isso no balanço, de alguma forma. O paciente está com um débito muito importante para a ação nasogástrica. Você deve contabilizar isso no balanço. Um paciente grande queimado, provavelmente esse paciente ele vai ter muito mais perda insensível do que um paciente normal. Tá? Mas você contabilizar isso eu acho muito difícil, para assim, para predizer suas condutas, sabe? Então, eu acho um pouco achismo, assim, desculpe até o termo. Mas eu acho difícil avaliar isso. Eu prefiro pecar pelo excesso, às vezes negativar um pouco mais esse paciente, não considerar perdas sensíveis, do que considerar eu não estar negativando ele, sabe? Certo, obrigada. Vamos lá. Eu vou mandar alguns artigos para vocês bem interessantes disso aí. Legal. Alguma outra dúvida, pessoal? Eu sei que é muita informação, né? Mas não vale a pena. É porque, assim, dar o volume é muito fácil, né? É que nem dar antibiótico, né? Então a gente tem que ser bastante criterioso, né? Para quem a gente vai dar volume. Tá? Principalmente o paciente já chegou na UTI, né? Às vezes o cara fez todo o bando do Survival Sepsis Campaign, já ganhou 2 litros de volume lá embaixo, no PS. Aí chega na UTI e fala assim, não, vou abrir mais 1.000, né? Fala, pô, né? Tem que ter alguma... tem que saber o que está fazendo, né?